Mais uma vez a questão é na Assembleia Legislativa do Amazonas. Este ano é ano da eleição e temos que conversar principalmente com os principais políticos, os que têm mais destaque, os deputados em maior destaque no Amazonas. E dentre eles nós estamos aqui mais uma vez para conversar com o Marcelo Ramos, deputado Marcelo Ramos, que já tratou de muitos assuntos, já tivemos 2 ou 3 entrevistas com ele, mas agora nós vamos, enquanto é possível fazer a entrevista, porque daqui a pouco ele será proibido também de fazer, sim, pela legislação, então nós vamos conversar. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Aaron. Nós inauguramos o programa, né? Exatamente. Você inaugurou o programa e agora, na última vez, nós conversamos sobre o problema da CPI da telefonia. Como é que ficou esse imbróglio? Estão anunciando um monte de coisa aí, botando nos jornais, mas continua não funcionando. Então, Aaron, nós não podemos ser vendedores de ilusões. Em momento nenhum eu preguei que a CPI seria capaz de resolver todos os males. Mas eu penso que a CPI fez um trabalho interessante, porque se conseguiu efetivamente fazer um diagnóstico dos principais problemas de telefonia e internet no estado do Amazonas. E nós temos um problema grave na internet relacionado à infraestrutura. Internet, você precisa de estradas de informação, né? Infoestradas, vamos chamar assim. E o Amazonas, durante muito tempo, só teve um cabo de fibra ótica ligando o Amazonas ao resto do Brasil, que era o cabo que vem pela BR-319. Depois surgiu um novo cabo que vem pela BR-174. Esse cabo da BR-174 era fruto de uma imposição da Anatel. A operadora não cumpriu a imposição da Anatel porque era para ser um cabo apagado, ou seja, com toda a capacidade à disposição do Amazonas, e a operadora comprou apenas banda da Venezuela. Então a capacidade é muito pequena. Mais uma ajuda para a Venezuela seria? Exatamente, mais uma ajuda para a Venezuela. E agora entra um terceiro cabo de fibra ótica aqui no Amazonas, esse um cabo apagado, com uma grande capacidade, que é o cabo que está dentro do linhão de Tucuruí. Então isso vai dar uma robustez um pouco maior para a internet aqui na cidade de Manaus. No que diz respeito à telefonia, nós temos um problema de uma absurda desproporção entre a quantidade de linhas vendidas e a quantidade de antenas, de herbes, de sites. Você chega a algumas operadoras ter 15 mil linhas por site, por antena. Enquanto na Europa, no Japão, você está falando de 500, 600 linhas por herb. Então você tem um congestionamento. Mas nós conseguimos uma medida na CPI que foi importantíssima, porque além de ter poucas antenas, a ligação dessas antenas era feita via rádio. E agora há um planejamento para substituir todas essas ligações de rádio por cabo de fibra ótica. Isso vai dar um upgrade importante na telefonia móvel. Eu até acredito que muitos dos problemas que a gente tem vivido nos últimos dias seja por conta dessa migração, né, de rádio para fibra ótica. No entanto, é preciso dar o passo seguinte. Uma das decisões que nós tomamos na CPI da telefonia foi assinar termos de ajustamento de conduta com as operadoras e criar uma comissão permanente na Assembleia para acompanhar o cumprimento do que foi pactuado nos termos de ajustamento de conduta e nos planos de investimento apresentados pelas empresas. Então, isso estão fazendo os anúncios dos jornais. Pois é. Acontece que nós entregamos o relatório para a mesa diretora, o relatório da CPI para a mesa diretora já vai fazer mais de um mês e até hoje a mesa diretora não colocou em votação. Nós precisamos que o relatório seja votado para que a partir da votação do relatório essa comissão seja instituída e nós tenhamos um mecanismo para mensalmente fiscalizar o cumprimento do que foi determinado no TAC. Eu tenho convicção de que, em cumprido o que foi determinado no termo de ajustamento de conduta e no plano de investimento das empresas, nós teremos um avanço na qualidade da telefonia e da internet oferecida em Manaus. Mas hoje a situação ainda é bastante precária. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre a Zona Franca de Manaus. Fica restrita eternamente a esse distrito industrial que tem que estar sempre com o pires na mão, pedindo para renovar esses benefícios dados da Zona Franca? Ou a gente deve expandir, porque se tirou o pessoal do interior e veio para a capital, inchou-se a capital, esvaziou-se o interior. Não é hora de começar a retornar para que esse povo viva melhor do que nesse tráfico intenso que ninguém consegue mais andar em Manaus?
Vamos lá. Primeiro assim, é injusto dizer que o modelo Zona Franca nunca levou nada para o interior do estado do Amazonas. É injusto em que sentido? Hoje o Amazonas tem uma receita tributária, ou seja, recursos de arrecadação de impostos, de aproximadamente vamos trabalhar com o ano passado, 8 bilhões de reais. Desses 8 bilhões de reais, 7,5 bilhões de reais são de um imposto só, do ICMS. E a maior parte desses 7 bilhões e meio, direto ou indiretamente, está ligada à atividade produtiva da Zona Franca. E 25% de tudo que é arrecadado de ICMS pertence aos municípios. Depois do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS é a segunda maior receita de todos os municípios do interior do Amazonas, já que eles não têm receita própria. Então acaba que indiretamente a Zona Franca distribui pelo menos uma pequena parcela da riqueza gerada por ela para o interior do estado. Mas falta emprego nesse interior praticamente todo. No entanto, a Zona Franca, vamos lá, os governos, não é isso, não quero fulanizar ninguém, os governos historicamente não cumpriram o dever de casa, tanto no que diz respeito a criar condições para que a Zona Franca de Manaus fosse competitiva, mesmo num ambiente de redução dos incentivos fiscais, porque nenhuma política industrial se sustenta só por incentivo fiscal ad eterno. E os governos também não tiveram capacidade de aproveitar esses 47 anos de riqueza gerada pelo polo industrial de Manaus, que faz o Amazonas o 5º PIB do país. Eles não tiveram a grandeza de aproveitar essa riqueza para ir migrando o nosso modelo industrial para um modelo mais identificado com as nossas vocações regionais. E aí eu explico. Esses incentivos eles serviram inicialmente para desenvolver, para se crescesse. É aquela história de dar o Bolsa Família para que a pessoa estude e depois aprenda a fazer alguma coisa e aprenda a fazer e trabalhar e ter sucesso. Exatamente. E não aconteceu. Fica todo mundo recebendo o Bolsa Família, ninguém estuda e fica comendo sem trabalhar sem coisa nenhuma. Perfeito. A sua comparação ela é absolutamente perfeita no que diz respeito à Zona Franca. O governo deveria ter, nos 47 anos da implantação da Zona Franca para cá, ter dado para quem produz aqui, ter ensinado quem produz aqui a pescar. Ele preferiu continuar dando peixe. Então, nesses 47 anos, os governos tinham que ter dotado o Amazonas de um porto público decente, moderno, e não nessa estrutura portuária corrompida e arcaica que o Amazonas está submetido hoje, né, concentradora e absolutamente ineficiente. O governo precisaria ter valorizado as nossas estradas naturais, que são os nossos rios, demarcando, sinalizando e tornando navegáveis o ano inteiro as nossas hidrovias, em especial a hidrovia do Madeira, que é por onde entra e sai a grande maioria da produção aqui. E o governo deveria ter se esforçado para estabelecer uma ligação rodoviária do Amazonas com o resto do país, no sentido de não só da questão produtiva, mas também sob a lógica da integração nacional, de integrar o Amazonas com o resto do país. Nós não cumprimos esse dever de casa. Se nós tivéssemos cumprido esse dever de casa, o modelo polo-industrial de Manaus seria competitivo, mesmo no ambiente de redução dos incentivos fiscais. Ele só é dependente dos incentivos fiscais porque é muito caro produzir aqui. E é muito caro produzir aqui porque não tem porto, porque não tem estrada, porque não tem energia, porque não tem telecomunicação, mas nós temos a maior biodiversidade do mundo, todo mundo utiliza essa biodiversidade nossa e nós não temos a produção aqui. Então, principalmente cosméticos. Né? Erramos por não dotar o Amazonas de infraestrutura necessária para ser competitivo, por um lado. E erraram, por outro lado, quem governou o Amazonas da ditadura para cá e da redemocratização para cá, os mesmos governaram o Amazonas, erraram ao não fazer uma migração do modelo Zona Franca para uma indústria mais identificada com as nossas vocações, biocosméticos, industrialização de sucos naturais, alimentos também decorrentes de frutos naturais e de produtos da Amazônia. Então, nós não criamos uma indústria
vinculada à nossa vocação, que agregue valor, que crie arranjos produtivos. E aí fica o cidadão produzindo em condições precaríssimas no setor primário, tendo dificuldade para escoar a sua produção porque as vicinais são um desastre, e tendo que vender para um atravessador o produto ainda in natura, portanto, a preços absolutamente ridículos. Quando o Amazonas deveria ter construído arranjos produtivos, e nós temos bons exemplos disso. O arranjo produtivo do açaí é um bom exemplo lá em Codajás. O arranjo produtivo da borracha começa a dar alguns resultados, mas são muito tímidos diante da grandeza do Amazonas. É preciso você ter uma indústria mais vocacionada com a nossa região. E as iniciativas que tem são iniciativas privadas, sem nenhum estímulo do governo, que o governo faz de conta que não vê. Um dia desse eu fui lá no Careiro Castanho e descobri um cidadão que faz lá achocolatado de cacau. E ele faz lá, tem a fábrica dele, sem apoio do governo, lutando com todos os esforços. O governo não compra, deveria comprar toda a produção para merenda escolar, para regular preço. Nós já deveríamos ter uma indústria vinculada ao cupuaçu ali em Presidente Figueiredo. Então, você precisa identificar a vocação das regiões e agregar valor aos produtos naturais. Porque o homem do interior segue vendendo produto in natura para atravessadores e vivendo na miséria. Isso não é justo com o homem do interior do Amazonas. Deputado, infelizmente nosso tempo terminou, esgotou-se, nós estouramos o tempo e eu gostaria que você desse a mensagem final para o encerramento dessa entrevista. João, primeiro é sempre uma alegria dividir esse diálogo com você, sempre preocupado com os interesses do povo do estado do Amazonas, e dizer que nós seguimos aqui cumprindo a nossa missão de bem servir o povo do estado do Amazonas, que me deu uma das maiores honrarias que o amazonense pode conceber, que é representado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Obrigado. Obrigado, até uma próxima, então. Até a próxima.